Olá! Hoje a nossa conversa é sobre uma personagem que, sério, é uma das mais fascinantes de toda a literatura, a Penélope da Odisseia de Homero. A ideia aqui é a gente dar um mergulho fundo nessa figura icônica, mas com o olhar de hoje, para tentar entender de verdade o poder e a complexidade dela. E para começar, vamos direto ao ponto, a pergunta que faz a Penélope ser tão relevante mesmo, nossa, milênios depois. Essa dúvida, sabe, se ela controla a situação ou é controlada por ela. É isso que alimenta todo o fascínio em torno da personagem até hoje. Bem, para a gente começar a responder essa pergunta, o primeiro passo é enxergar a Penélope como uma jogadora, sabe? Alguém ativa, estratégica na sua própria história e não só aquela esposa que fica sentada esperando passivamente. Olha só que interessante a visão do especialista Martin Putchner sobre ela. Ele não a descreve como uma vítima ou uma coitada. Pelo contrário, ele a via como alguém que usa a própria inteligência para conseguir navegar numa situação que era praticamente impossível. Pensa bem, ela não tinha um exército, mas ela tinha a mente dela. E que mente! E essa ideia fica muito clara nas ações dela. Ela não está só reagindo ao que acontece, ela está agindo o tempo todo. É firme com os pretendentes, mas ao mesmo tempo ela os manipula, tecendo e desfazendo aquela mortalha só para ganhar tempo. Ela está sim no controle, mesmo quando tudo parece completamente perdido. Agora, o que é realmente incrível é pensar o quão única a Penélope era para a época dela. Vamos dar um passo para trás e colocar ela no contexto de outros épicos antigos para a gente ter uma noção da real importância dessa personagem. Essa afirmação do David Damrosch é muito forte. Vamos pensar nos grandes épicos. Gilgamesh, a Eneida. A gente simplesmente não encontra uma personagem feminina com a mesma profundidade, com o mesmo poder de ação e com um papel tão central quanto o da Penélope na Odisseia. Ela é de fato uma exceção à regra. E essa comparação aqui deixa tudo ainda mais claro. De um lado, a gente tem a Penélope, uma personagem super complexa, central para a trama. Do outro lado, num épico que foi escrito séculos depois, personagens como a Creusa são quase figurantes em suas próprias histórias. Elas basicamente existem para servir a jornada do herói, mas não têm uma jornada própria, sabe? Então, é aqui que a coisa fica fascinante. É quase uma reviravolta, né? A Odisseia, que é uma das obras mais antigas da literatura ocidental, acaba apresentando uma visão mais, digamos, progressista do papel da mulher do que épicos que vieram bem depois. Isso meio que bagunça aquela nossa ideia de que as coisas sempre evoluem de forma linear, tanto na literatura quanto na sociedade, não é mesmo? E foi justamente essa força tão incomum que garantiu que a voz da Penélope não se perdesse no tempo. Então, vamos agora dar um salto para frente para ver como a influência dela continua viva, inspirando a literatura até os dias de hoje. Essa linha do tempo aqui ilustra a jornada dela perfeitamente. Desde a sua criação lá por Homero, a voz dela foi redescoberta, foi reinterpretada por gigantes da literatura em diferentes épocas. E todos eles, de alguma forma, foram atraídos por essa complexidade e por essa força dela. E aqui temos exemplos bem concretos. James Joyce, por exemplo, ele encerra sua obra-prima, o Ulisses, com o monólogo da Molly Bloom, que é a Penélope dele. E bem mais recentemente, a Margaret Atwood literalmente entrega o microfone para Penélope em A Penelopíada, deixando que ela finalmente conte a sua própria versão da história. Isso só mostra o quão rica e inspiradora a personagem original sempre foi. No fim das contas, a razão pela qual a Penélope sobreviveu por tanto tempo não é só por causa da sua fidelidade. É por causa da inteligência dela, da sua resiliência e, acima de tudo, por causa da sua voz inconfundível. Uma voz que Homero deu a ela e que continua ecoando através dos séculos. E para fechar, fica aqui um pensamento para a gente levar. Essa redescoberta da força da Penélope é um convite para a gente reler outras histórias clássicas com um novo olhar. Quais outras vozes, que talvez a gente sempre tenha considerado secundárias, estão só ali, esperando para serem ouvidas com a atenção que merecem? A literatura, afinal, está cheia de segredos só esperando para serem revelados.